Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar as brasileiras de todos os estados do Brasil para mostrar um pouco o que é o poder por dentro e por fora, público, privado, imprensa, sindical, acadêmico, cultural. Hoje vamos conversar sobre tributos e política. Trago como convidado para o debate hoje um dos maiores tributaristas da história do Brasil, o professor Quioche Arada. Seus livros têm dezenas de edições em matéria de direito tributário. Mas não é só um jurista dedicado ao direito e ao direito tributário. Ele é um humanista e, como humanista, procura fazer o entrosamento entre a cultura brasileira e a cultura japonesa. É um dos grandes artífices para a promoção da cultura japonesa no Brasil. Então, de maneira que vamos falar com um jurista e um humanista, o professor Quioche Arada, que eu tenho o privilégio de ter como confrade na Academia Paulista de Letras Jurídicas e como conselheiro no Conselho Superior de Direito da FEComércio. Meu caro Arada, um grande prazer de tê-lo aqui comigo e poder falar um pouco sobre os seus livros, que têm dezenas, e sobre, principalmente nesse momento em que vamos ter um novo governo, como é que você vê a possibilidade de uma reforma tributária que possa, A, ser aprovado e, B, ser eficiente. Porque teoses nós todos temos, como é que seria o melhor, mas tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Eu queria saber como é que você vê e como é que você reformas viáveis de serem discutidas sem muita rejeição e serem aprovadas pelo Congresso. Primeiramente, meus agradecimentos, professor Ives Gander, pela oportunidade de retornar ao seu programa. Quanto à reforma tributária, eu sempre tenho dito que, através de PEC, não vai ser emplacado nenhuma reforma naquela visão de simplificar o sistema, né? Teria que ser uma Assembleia Nacional Constituinte que também é muito difícil de ser feito isso, porque os congressistas atuais não vão querer abrir mão de mexer na Constituição eles próprios, não é? Então, essa reforma tributária que o deputado Alui está tentando fazer é uma versão piorada da PEC 31 do Vigílio Guimarães. O Vigílio Guimarães mexia apenas com o IVA, unificava o ICMS, deixava em âmbito nacional. Agora, essa proposta do Alui, ele, por texto de simplificar, ele vai criar um caos terrível. Por quê? A forma republicana, a forma do Estado brasileiro não é simples. Nós temos 3 esferas impositivas, inclusive com o município com sua autonomia política administrativa, que pressupõe independência financeira, não é? Então, não é simples. O poder tributário, que é uma divisão do poder estatal, há de estar subdividido em espaços regionais e subregionais, para exatamente assegurar aquilo que a Constituição proclama com todas as letras: autonomia e independência das entidades políticas componentes da Federação Brasileira. Isso não está acontecendo. Na proposta dele, a União fica perde apenas 2 tributos regulatórios, o IPI e o IOF, e ganha, mantém todos os demais tributos, e ganha o IGF, que é um tributo superado, e ganha aquilo que a mídia apelidou de imposto seletivo. Porque a União escolheu os tributos mais rendosos e de fácil arrecadação, como o incidente sobre energia elétrica, comunicações, petróleo, bebidas e automóveis novos. Né? Quer dizer, esse IPVA que é incorporado ao IVA, não é? Já vem um IPVA esvaziado, só sucatas. O carro novo, que é de fácil arrecadação, por via de substituição tributária,
arrecada-se antecipadamente. E é a mesma coisa com derivado de petróleo, comunicação e energia elétrica, em que a União fica só assistindo, né, um camarote, o dinheiro entrando via conta de luz, conta de telefonia, entendeu? Em cujos preços, chamados de tarifas, estão embutidos 13, 14 penduricalhos. Tudo aquilo que a União deveria gastar em termos de infraestrutura, em comunicação e energia elétrica, por conta do orçamento anual, está inventando lá programa de utilização do sistema de eletrificação, programa de expansão das energias elétricas estaduais e cobram isso das concessionárias, que, ipso fato, repassam para o consumidor. Agora, a concessionária não tem nenhum interesse em brigar com a União, dizer que isso é inconstitucional, porque simplesmente repassa. A mesma coisa faz com o preço da gasolina. Quebraram a Petrobras e agora nós aqui temos que reconstruir. Então, esse sistema não é bom. O seguinte, é interessante, mas eu pessoalmente discuti muito com o deputado Raul, mas o que eu vejo de maior problema, porque que precisamos simplificar, eu estou convencido. Nós fizemos uma Constituição, não na parte dos princípios, mas na parte da divisão dos tributos, uma Constituição com excesso de tributação sobre circulação de bens e serviços, a simplificação seria ideal. Agora, e tenho a impressão que a linha que ele adotou foi essa simplificação. O problema maior que eu vejo, entretanto, o Arada, você analisou problemas de dificuldade de a União ficar com a cereja do bolo. Agora, o problema é que eu vejo a dificuldade de fazer a aprovação. Porque para você aprovar, representa o seguinte, os estados vão ter que concordar através das suas bancadas. Mas os estados de rigor vão ficar sem a tributação de alguns que eles lutaram para a Constituição de 88 para incluir. Os impostos únicos foram incluídos no ICMS. E eles alargaram. E eles, no momento, estão numa crise financeira muito grande. E eu duvido, esse eu tenho a impressão, alertei também o Raul, um dos grandes problemas que ele tem é como superar, mesmo que não houvesse contestação em relação à sua proposta, a resistência dos estados que vão perder tributação. Mesmo que senão eu vou criar um sistema de compensação, lembra o sistema de compensação da Lei Complementar 87, que até hoje eles estão discutindo? Eu acho que é muito difícil. Como a proposta do Bernardo Api, que também está numa linha de simplificação, embora com concentração num determinado central distribuidora dos recursos arrecadados, eu duvido que os governadores dos estados, se não forem convencidos, autorizarão as suas bancadas, aquelas que terão no Congresso, porque até hoje, por que não se passou nenhuma reforma essencial do ICMS? Porque os estados vão e impõem barreiras, impõem restrições às propostas que vão tirar poder. E isto eu senti nas audiências públicas que eu fiz a vida inteira, depois da Constituição de 88, das bancadas dos estados que não queriam modificar. Então eu tenho a impressão que toda a reforma tributária, não sei se você pensa da mesma forma, que implique uma reforma da Constituição pelo quórum qualificado de 60% em duas votações nas duas casas, é muito difícil de aprovar, porque não foram aprovadas desde 1990 com a comissão Ari Oswaldo, que foi aquela que o Collor nomeou para fazer a reforma tributária. Então eu tenho a impressão que operacionalmente a dificuldade é maior do que eles pensam. Exatamente, porque a simplificação vem sendo utilizada como uma bandeira da reforma tributária, só que os próprios autores da reforma não estão pensando em simplificar, estão pensando em complicar mais ainda, criar um caos.
porque a dubiedade, a nebulosidade do sistema jurídico, não só tributário, mas todo o sistema jurídico brasileiro como um todo, está na cultura do brasileiro, está na cultura do legislador. Eu, numa comissão de pacto federativo, preocupado com a modificação do local de pagamento do ISS, fiz uma proposta clara. O deputado falou, não, doutor, isso daí é muito claro. Não, acaba com qualquer dúvida, isso não vai passar. Isto é, tem que ter um componente nebuloso para poder passar no governo. O deputado falou, não, sua proposta é boa, mas só que é muito claro, então não pode. Então é isso que está acontecendo na reforma. Onde é que está simplificando esse tal de IVA? Diz que é para simplificar, vai complicar. Estão metendo tributos regulatórios e tributos arrecadatórios no meio balaio, no mesmo saco, e mantendo todos os defeitos do ICMS atual, que é tributação por dentro, que está criando toda essa confusão. Esse, na minha opinião, vai ser o grande problema para eles enfrentarem. Mas sabe como é que você faz essa reforma? Reforma pontual. É seguir aquilo que eu disse na Comissão de Reforma Tributária em 1998, por aí. Né? Fazer uma reforma pontual. Para acabar com 90% das discussões sobre questões tributárias, eu preconizei, por exemplo, inserir o artigo 8º, parágrafo 8º, artigo 150. É vedado a inclusão do valor do tributo na sua base de cálculo, bem como na base de cálculo de outros tributos. Aí falaram que fica muito claro. Então, eles querem ficar discutindo. Agora, você vê, agora estão discutindo, começou esses dias, a discussão sobre qual o critério para excluir o ICMS da base de cálculo por fim. A Carmen Lúcia diz que é o valor destacado, que não tem nada a ver com o ICMS que está embutido no preço. Agora veio uma solução de consulta, né? Acabou, diz que é para deduzir o valor do ICMS pago. Arara, vamos agora aos nossos comerciais, vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje num diálogo com o meu confrade, amigo e grande tributarista, professor Kiyoshi Arada. Como eu faço em todos os programas, entrego um livro. Esses são alguns artigos selecionados no jornal A Folha de São Paulo, ainda prefaciada na época, enfim, nunca imaginamos que iria falecer tão cedo, pelo Otávio Frias Filho. Então, lhe ofereço alguns artigos selecionados, alguns de matéria tributária. Aliás, o professor Ives Gander é um justo filósofo, não é só um jurista, é um filósofo, um humanista, entende de tudo, política, arte, esporte. Muito obrigado. Eu vou retribuir com entrega de alguns exemplares. Esse é o livro Nikkei no Brasil, que retrata as causas e consequências da imigração japonesa no Brasil, está na 4ª edição, e o lançamento vai ser amanhã, às 7 horas, lá no Salão Nobre do Bunkyo. Essa é uma outra obra coletiva que versa sobre 60 anos do Bunkyo, que é a entidade máxima da coletividade nipo-brasileira. Perfeito. Muito obrigado. E esse livro, que acabou de sair, é a 2ª edição do ICMS, Doutrina e Prática. Muito obrigado. E, finalmente, isso daqui são poemas da minha falecida sogra, Kambene, que significa vaidade feminina. Aliás, me impressiona, porque eu conhecia, e esse livro são haikais. Eu escrevi alguns haikais, é um dos poemas mais difíceis de fazer, porque em 3 versos apenas, 3 linhas pequenas, tem que se expressar toda uma ideia, e nós aqui no Brasil não temos o hábito de escrever haikais,
pela dificuldade. Aqui no E a Brasil, sua quem sogra, viu? vejo no livro, a sogra fez só icais. Aqui são só icais. Que ela escreveu, que é poema típico do Japão. Né? Lhe agradeço muitíssimo. Obrigado. Meu caro, mas o que eu ia colocar na posição que você tinha posto anteriormente é que, de rigor, quando se fala em reforma tributária, o grande problema da reforma tributária é o ICMS, é o nó górdio da reforma tributária. Essa lei complementar 160 não veio solucionar nada, complicou muitos problemas e, ao mesmo tempo, gerou descompasso entre entidades da federação. Mas o grande problema são os anticorpos que as diversas administrações tributárias criam quando se discute. Me lembro que, numa audiência pública, me perguntaram se eu tinha uma solução para terminar a guerra fiscal. Eu disse, eu tenho uma solução com 2 artigos. Se vocês quiserem, em 5 minutos eu faço um projeto de lei, vocês aprovam e acabou a guerra fiscal no Brasil. Então, qual é o ovo de Colombo? Muito simples. 2 artigos. Primeiro, alíquota única no Brasil inteiro. Segundo, proibição de incentivos fiscais no ICMS. Acabou a guerra fiscal. Mas aí fica muito simples. Daí, mas como é que nós vamos fazer políticas regionais, só com política? Mas contra a lei? Sim, mas a única forma de atrair investimento, as pessoas não querem terminar a guerra fiscal, disse ele, disse eu na Câmara dos Deputados. E esse é o grande problema, são os anticorpos, qualquer proposta, porque nós estamos falando em reforma tributária desde a criação da Comissão Oswaldo, o Matos Filho, na época do Collor, em 1990. Em 90. Não vai sair Nós estamos em 2018, isto é, 28 anos depois, sem nunca termos avançado realmente uma reforma tributária em nível constitucional. Tenho a impressão que um caminho, Arada, seria a simplificação da legislação de forma infraconstitucional. Você vê, por exemplo, você entende o COFINS com toda a complicação com o COFINS, quando poderia simplificar é matéria de lei ordinária, não é matéria de emenda constitucional. Pois é. A reforma tributária, para simplificar, é só fazer emendas pontuais, aditivas e supressivas. Vamos suprimir, por exemplo, o parágrafo 7º do artigo 150, que permite a substituição tributária. Isso daí não tem que estar na Constituição, certo? Vamos aditar, por exemplo, proibir a inclusão do tributo na base de cálculo do próprio tributo e de outros tributos. Vamos fazer uma emenda para proibir o uso da medida provisória em matéria tributária, porque ofende às escâncaras o princípio da legalidade. Antes de o Congresso aprovar, já está sendo tributado. E também incluir no 146, número 6, no elenco da matéria reservada à lei complementar, a definição da base de cálculo de contribuições sociais. Aí acaba com impostos inominados sob a roupagem de contribuição social. E vamos proibir também a regulamentação de imunidades, que você é catedrático na matéria, das entidades de assistência educacional e social por lei ordinária. Deixa bem claro. Isso está implícito no 146. Mas o 195, parágrafo 7º, né, quando diz isenção nos termos da lei, aí começou a discussão. Então, fazer esses arastas. Então, o sistema tributário, por si só, não é tão complicado. O que complicam são aqueles burocratas de plantão que está agora complicando via informatização. Eles bolam um programa que o contribuinte tem que ir clicando, e ele dá um clique e ele percebe que botou a corda no pescoço, entendeu? É o tal de desenquadramento com efeito retroativo do regime de uniprofissional. Aí você entra com uma impugnação judicial e fala, não,
quem se desenquadrou foi o próprio contribuinte, então, não foi a prefeitura. Então, isso daí que está complicando, entendeu? Então, a reforma pontual é possível de fazer. E por que não faz? Porque não tem vontade política. Eles gostam de confusão. É igual guerra tributária. Todo mundo fala que é um mal, mas ninguém quer acabar com a guerra fiscal, que todos amam, a começar pelo judiciário. O judiciário ama, adora a guerra fiscal. Se a Constituição submete o regime de benefícios tributários, fiscais, ao regime da lei complementar, que exige a assinatura de todos, o que custa o ministro ver um incentivo dado unilateralmente e ele vê que isso foi só um Estado que deu, faltou a assinatura dos outros 26 Estados. Então, por que não aplica, não dá a liminar, né? Aplicar o artigo 12, para depois de 10 anos, dar efeito modulatório? Então, não, e em matéria tributária... Como quem diz, olha, nós vamos segurar, você vai tributando enquanto puder. O princípio, o efeito modulatório é um verdadeiro crime em matéria tributária. Aliás, eu esqueci de falar. É um crime em matéria tributária. Botar na reforma tributária a proibição expressa de efeito modulatório na matéria tributária, porque ele ofende as escâncaras, o princípio da legalidade e o princípio da capacidade. O governo faz uma lei inconstitucional, cobra durante 10 anos. Depois diz, olha, eu não vou poder devolver, então todos que eu cobrei inconstitucionalmente continuam devendo para o fisco dos autos de infração. E os que vierem não vão. É que aconteceu com o Fundo Rural. Claro. Aí teve que ser consertado por via legislativa, e essa lei está sendo contestada, criou um monte de problemas. Claro. Meu caro Arada, eu acho que realmente, em matéria tributária, a simplificação passa por legislação infraconstitucional. Exatamente. E grandes modificações de matéria constitucional não passa nunca por essa necessidade de anticorpos. E eu diria mais, Arada, e eu tenho a impressão que nós deveríamos deixar de raciocinar como a grande questão e a grande conquista que os constituintes poderiam ter era de uma reforma tributária daquelas pour épater les bourgeois, aquelas para espantar todo mundo. O que nós precisamos é simplificar a legislação por baixo. Se nós solucionássemos, por exemplo, tudo que existe, 2 regimes cumulativo e não cumulativo no PIS/COFINS, o número de exceções e situações que eles vão criando, nós podemos fazer um tributo simples, porque é circulação de bens e serviços. O ICMS, se terminássemos a guerra fiscal com disposição ou na Constituição ou na própria lei complementar, seria um avanço extraordinário. Se o Supremo tivesse coragem com aquela súmula que o Gilmar redigiu em 2012, que até hoje não foi aprovado, das reclamações nas leis inconstitucionais, então, na prática, nós melhoraríamos. Mas, Arada, eu queria agradecer muito a sua presença, os livros que você me trouxe, o livro da sua sogra, que são Aicais, que é um poema que os brasileiros não fazem, porque é muito difícil, e todo o seu trabalho que tem feito, não só de um lado pelo direito tributário, mas fundamentalmente nas relações Brasil e Japão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Grande satisfação. Muito obrigado. Eu espero novamente, senhores telespectadores, no próximo domingo.